Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra lá em Gênesis 21:8. Glória a Deus, glória a Deus. Fala com o Senhor nesta noite. Peça para o Espírito de Deus te revelar a palavra. Para o Espírito Santo te ensinar. Aleluia, aleluia. Fique atento à voz do Senhor. Fique atento àquilo que o Senhor quer falar nesta noite aos nossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por nos permitir, Senhor, participar deste culto e poder ouvir a tua voz, Senhor, ao nosso coração. Aleluia, aleluia. Diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e afastou-se. Foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estava lendo esta mensagem para trazer no culto de hoje, e ontem à noite eu levantei e o Espírito Santo de Deus, eu orei a Deus novamente para ver se era esta a mensagem, e eu fui escrever algo que o Espírito Santo me revelava através desta palavra, e que às vezes nos faz entender algumas coisas que nós vivemos na nossa vida, e que por causa da situação que nós vivemos, às vezes nós não conseguimos enxergar algumas coisas. Por isso que Deus às vezes usa outras pessoas para nos mostrar, para abrir os nossos olhos, para confirmar o nosso coração que estamos no caminho certo. Primeiro, deixar ir. Muitas vezes não é fácil, mas é necessário para que se cumpra a vontade de Deus. Aqui em Gênesis 21:11 diz assim: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Quando sua esposa Sara diz assim para ele: tu tem que mandar essa egípcia embora, tu tem que mandar essa serva embora, ela e seu filho, porque eu não quero criar ele junto com o meu filho. Pareceu penoso, pesou no coração dele. Pesou no coração dele, porque ele pensou assim: como que eu vou botar o meu filho para fora de casa? Como que eu vou mandar ele embora daqui? O que vai ser dele? O que vai acontecer? Ele ficou. Só que às vezes, Sara viu, irmãos, Sara viu que não seria bom, que Isaac, seu filho,
fosse criado com o filho da serva. Que fosse criado, por mais que eles fossem irmãos, mas o chamado, o propósito que Deus tinha era diferente. Em algum momento da sua vida, não ia dar certo. Em algum momento da sua vida, algo ia acontecer e não ia dar certo. E ela entendeu isso. E aí, disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Aleluia. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Glória a Deus. Ele disse: a promessa é na vida de Isaque. As coisas precisam acontecer na vida de Isaque. Mas para que as coisas aconteçam, é preciso deixar ir. É preciso deixar que a serva e seu filho sigam em frente. Eles não vão ficar desamparados. Deus disse: eles também serão honrados porque ele é teu descendente. A Bíblia diz que as promessas visitam os filhos da terceira até a quarta geração. Ele disse: vai acontecer. Só que eu preciso trabalhar na vida de Isaque. Faça o que tua esposa está dizendo. Faça o que Sara está dizendo. Não coloque dúvida no teu coração. Muitas vezes, a gente, na nossa família, dentro de casa, acontecem situações que nos entristecem o nosso coração. E a gente quer tomar aquela dor para nós, a gente quer pegar aquele problema para nós e resolver. E às vezes, alguém dentro da nossa casa, que está tendo uma visão diferente, olha para nós e fala: não é assim, não funciona dessa forma. E a gente tenta questionar: mas ele é sangue do meu sangue, eu preciso fazer alguma coisa. Só que às vezes não é tempo de agir, é tempo de deixar ele embora. É tempo de deixar seguir o caminho, para que aí sim se cumpra a vontade de Deus. Há tempo para todo propósito. Às vezes Deus abre os olhos de outra pessoa, para que vejamos que aquilo que nos parece mal aos nossos olhos, não é assim. Vai ser bênção também. Ele disse: ele também vai ser abençoado. O filho da serva vai ser abençoado, porque ele é teu descendente. Eu não vou me esquecer de ti. Entende? Quando a gente está debaixo da cobertura de Deus, todos aqueles que nos cercam, Deus também guarda, Deus protege, Deus livra. Por mais que não estão andando no mesmo caminho que nós, o Senhor também está com os olhos neles. Então fique tranquilo, irmão. Se é para você, se você está sentindo no coração que você tem que deixar alguém ir, fique tranquilo. Deus não vai desamparar essa pessoa. Deus vai guardar. Deus vai proteger por amor à tua vida. Por amor a você que tem a promessa. Para você que tem os pés firmados na rocha. Deus vai guardar. Deus vai honrar. Fique tranquilo. Acalma o teu coração. Ele estava com o coração pesado. Ele disse: eu não posso deixar ir. É meu filho. Ele é meu filho. Ele é meu descendente. Deus disse: deixe ir, porque eu serei com ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sara viu que não seria saudável o crescimento de Isaque com Ismael. Tem coisas que para acontecer na nossa vida, para acontecer de forma saudável, para que haja um crescimento saudável, é preciso nós abrirmos mãos, nós deixarmos ir embora, para que cresça segundo a vontade de Deus. Terceiro, as promessas se cumprem dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração. Ah, mas será que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então vai acontecer. Vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Quarto, quando ensinamos bem a nossa casa, sempre terá aquele que sabe a hora certa de clamar. Sempre terá aquele que talvez dentro da nossa casa vai estar mais forte espiritualmente. Às vezes um desanima, o outro ajuda, ergue. Olha o que aconteceu. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar
e deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Ela saiu andando pelo deserto. Irmão, deserto é lugar árido. Deserto é lugar de restauração. Deserto é lugar que estamos sozinhos para sermos restaurados por Deus. E foi por esse lugar que Agar começa a andar. Ela começou a andar errante pelo deserto. Ela começou a andar sem um rumo, sem saber o que fazer. Muitas vezes, nós estamos andando sem rumo. Muitas vezes estamos indo, mas não sabemos para onde. Estamos apenas andando, sem saber para onde nós queremos ir, sem saber para onde nós vamos chegar, porque nós estamos muito focados no problema. Agar, ela estava focada que eles iam morrer no deserto. Porque diz assim: tendo-se acabado a água do odre, ela colocou o menino debaixo do arbusto e afastou-se e foi sentar defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Por que, irmãos? Por que ela levantou a voz e chorou? Porque ela acreditou que ela iria morrer. Que ela saiu da casa de seu senhor e ela iria para o deserto para morrer lá. Porque não tinha mais o que fazer. Ela disse: eu não quero nem ver o menino morrer. E ela começa a chorar. Muitas vezes a situação à nossa volta nos deixa desesperado. Nos deixa desesperado e faz com que a gente chore, achando realmente que vamos morrer, achando realmente que não vamos vencer aquela luta, que não vamos vencer aquela batalha. Só que quando nós temos a Deus dentro da nossa casa e quando nós ensinamos a nossa casa a buscar a Deus, tem aquele que se levanta espiritualmente com um olhar lá na frente para ver o que Deus pode fazer. Olha o que acontece. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Glória a Deus. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Então quer dizer que o pai ensinou bem aquele menino. O pai ensinou aquele menino a buscar a Deus, a orar a Deus. E quando ele observa que a sua mãe havia desistido, quando ele observa que a sua mãe chora e não sabe o que fazer, ele faz o quê? Ele ora a Deus. Glória a Deus. E Deus deixa bem claro, irmão, se Deus escreveu na Bíblia, é para trazer ao nosso coração o fortalecimento de saber que quando nós somos uma família e quando Deus nos coloca como família, terá aqueles que têm que levantar uns aos outros para orar, para buscar. E assim nós somos como igreja do Senhor. Glória a Deus. Quando um está fraco, a Bíblia fala, quando um irmão está caído, que o outro vai ajudar ele como? Em oração. Não é ajudar falando palavras, não é ajudar falando coisas, é ajudar em oração, orando, para que ele se levante espiritualmente, para vencer a batalha. Aleluia. Diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino. E Deus fala assim: anjo, chama Agar aí. Disse: anjo, vem cá, tem um menino falando comigo aqui. Tem um menino falando comigo. Tem um menino clamando por mim. E eu preciso que tu desperte a sua mãe, porque ela não entendeu ainda a promessa. Irmão, é tempo de despertar. É tempo de despertar. Talvez você não entendeu a promessa e você está como Agar, achando que vai morrer, chorando, dizendo: eu vou morrer, meu filho vai morrer. E olha só o que o anjo diz. Chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? O anjo pergunta para ela: que tens, Agar? Por que está desesperada? O que está acontecendo contigo? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Deus não está ouvindo o teu choro. Deus ouviu a voz do menino. Porque o choro, irmão, sem ação, sem clamor, não tem efeito.
você somente chorar, não vai ter efeito. Agora, se você chorar e clamar, Deus vai ouvir do céu e vai dizer: anjo, vai lá encontrar o meu filho. Aleluia. Porque ele precisa. E diga para ele: não temas. Diga para ele: não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino. Não temas, porque Deus ouviu aquele que lá dentro da tua casa está clamando. Aquele que às 3h da manhã está com o joelho dobrado clamando. Aquele que às 2h da tarde está clamando. Aquele que pela manhã dobra os joelhos e está clamando. Deus está ouvindo, porque alguém está clamando pela tua vida. Alguém está buscando por ti. Talvez hoje você diz: irmã, eu não tenho força. Irmã, eu estou como Agar. Eu estou caída. Irmão, eu estou caído, irmã, porque eu não tenho forças, eu não vejo solução. E Deus diz: mas tem alguém que não desistiu de você. Tem alguém lá na tua casa. Tem alguém que está orando. Tem alguém que está chorando pela tua vida. Para que você seja levantado. Para que você vença esta batalha. Aleluia. E ele diz o quê? Ergue-te. Levanta o rapaz e segura pela mão. Ele diz o quê? Ergue-te. Levanta o rapaz e segura-o pela mão. Porque o que acontece quando estamos de mão dada? Não tem como romper. Aqueles que seguram uns as mãos dos outros, irmão, o inimigo pode até tentar, mas ele não vai vencer. Aquele que está de mãos dadas, a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E esta palavra se cumpre aqui, na vida de Agar e seu filho. Porque ela disse isso que é para ela: ergue-te e pega lá o menino pela mão e não solte, até que você veja a vitória. Tá difícil, irmão? Tá difícil lá na tua casa? Tá difícil lá no teu trabalho? Tá difícil com teus filhos? É hora de pegar a mão. É hora de segurar as mãos e não largar até que a vitória chegue. Até que a promessa se cumpra. O diabo quer destruir, mas o Senhor vai sustentar as tuas mãos. Aleluia, aleluia. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. A luta é tão grande, irmão. A luta é tão difícil que às vezes espiritualmente nós estamos cegos e não conseguimos ver aquilo que está perto de nós. O poço de água estava perto dela, mas ela estava tão focada na morte que ela não conseguia ver o poço de água. Olha que interessante que é. Às vezes nós focamos tanto no problema que a vitória está ali do nosso lado. E a gente não consegue enxergar, porque estamos cegos espiritualmente. Porque estamos cegos espiritualmente. Diz o quê? Abrindo-lhe Deus os olhos. Deus abriu os olhos dela. Viu ela um poço de água. Viu ela um poço de água no deserto. Olha só, deserto, lugar que é difícil de encontrar água, que tem que caminhar quilômetros para achar água. Estava do lado de Agar e Agar não conseguia ver. Mas depois que o Senhor, depois que o anjo falou para ela: ergue-te, pega o menino pela mão, Agar começa a entender que nós não podemos caminhar sozinhos, que nós temos que segurar a mão de um do outro. E aí ela começa a observar a sua volta. Ela começa a observar tudo que está à sua volta no deserto. E aí ela olha e vê o quê? O poço de água. Ela corre e pega a água para dar para o menino. E deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Olha só, Deus estava como rapaz. Por quê? Porque Deus falou assim para o pai do menino. Deus falou assim para Abraão. Ele disse assim: fique tranquilo, porque eu não vou desamparar ele. Então aqui Deus está confirmando. Deus diz: Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto. Olha só, deserto onde ela olhava e não via nem um poço de água. E de repente ele cresce. E aí mesmo eles começam a criar coisas. O lugar começa a crescer. O deserto de Parã.
Eu tive vendo algumas coisas que fala, diz que Davi esteve no deserto de Parã, diz que o Monte Sinai é perto do deserto de Parã, onde eles oravam. O povo do deserto parou no deserto de Parã, o povo do Egito. E eu tive vendo, diz que é um lugar que não é muito grande, mas diz que é um lugar bonito, diz que eles cultivam flores no deserto de Parã. Diz que quando as pessoas viajam para lá, diz que não tem muito costume de ir no deserto de Parã, porque fica um pouco longe da rota que as pessoas gostam de visitar. Mas diz que é um lugar bonito. Olha o que Deus fez na vida de Ismael. E quem cultivou essa terra? Ismael. E olha só, e ele cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Até uma profissão Deus deu para um rapaz no deserto. Irmão, não precisa ter nada à tua volta. Deus faz com que as coisas aconteçam. Glória a Deus. Irmão, não precisa ter muita gente. Pode ser no deserto mesmo. Deus abre uma porta para você. Deus coloca coisas que você nem imagina no deserto. Porque eu estava lendo e pensei num jardim no deserto. Porque quando a gente pensa em deserto, a gente pensa naquele lugar cheio de areia, os camelos andando em um lugar seco. E aí eu estudando e eu lendo sobre o deserto de Parã, e diz que lá tem flores. Eu disse, como assim um jardim no deserto? Porque o nosso Deus é o arquiteto da terra. E Ele coloca flores aonde só há espinhos e seca. E ele teve até uma profissão lá. Habitou no deserto de Parã. Sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Quando o menino cresceu, ela disse que ele precisa se casar. E ela vai até o Egito e pega uma esposa para o seu filho. E eles não saem, irmão, do deserto de Parã. Eles não saem daquele lugar, porque foi ali que Deus os colocou. Deus vai te honrar aonde Ele te colocou. Pode ser deserto? Pode ser no deserto. Ele vai te honrar. Se você foi colocado lá, Deus vai te honrar no deserto. Deus vai te dar condição. Deus vai colocar lugares, vai colocar pessoas para que você seja conhecido por onde você andar. Irmão, eu não sei o que você está passando. Muitas vezes estamos desacreditados e ficamos espiritualmente secos diante da situação. Mas eu vou te dizer uma coisa. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que faz brotar água no deserto. Ele é aquele que faz até um jardim de flores no deserto. E quando você se lembrar de deserto, que você pensar como eu, em uma terra seca, em uma terra árida, lembre-se que lá também tem um jardim que o Senhor fez para colorir, para florir, para dar um perfume. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que você tem orado. Então é tempo, irmão, de se levantar e segurar firme, um na mão do outro, para que o Senhor Jesus faça a grande obra que Ele tem para fazer na tua vida e na tua casa. Se coloque de pé nesta noite. Eu quero que você que